Vem comigo, vamos dar sequência à nossa aprendizagem e observem que finalizamos dizendo sobre a mudança do corregedor, que tem que ser aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura, e ainda eu estabeleço agora contigo no artigo 8º que toda vez que falar-se de correção ordinária, eu tenho que entender que preferencialmente essa correção ordinária ela deve ser realizada no mês de dezembro, uma vez ao ano. Agora, observem que eu estou estabelecendo a você que esta correção ordinária ela deve ser feita preferencialmente uma vez ao ano. É essa a ideia central. Então, uma vez ao ano eu faço ela. E que ela pode ser realizada preferencialmente no mês de fevereiro, tá certo? E essa correção ordinária ela tem que acontecer em todos os lugares sob jurisdição do TJ, não é? Eu tenho que pensar nos estabelecimentos, e aí você tem que pensar na serventia, nos estabelecimentos prisionais, e aí eu lavro essa visita num livro próprio. Então, a partir daqui, eu já sei que existe um livro próprio e o nome desse livro próprio é Livro de Visitas e Correições. Nos próximos vídeos você vai conhecer os livros que constam ali em normas da corregedoria. E você vai aprender também a questão dos livros próprios que ali estão estabelecidos. Observe que essa correção ordinária tem como interesse o princípio da publicidade. Por que o princípio da publicidade? Porque às vezes, durante a correção, eu posso ter alguma irregularidade que envolva advogados. E ao envolver advogados, tem que ter a participação da OAB da subseção. Então não é o órgão federal da OAB, é a OAB da subseção. Se a correção está acontecendo na cidade de Itapeva, quem será comunicado? A OAB da subseção de Itapeva e não a OAB do Conselho Federal. Tome muito cuidado com isso, porque é o que estabelece o parágrafo 1º, falando que essa correção ordinária ela será anunciada por edital, que vai ser afixado no átrio do fórum, que vai ser publicado onde? No Diário de Justiça eletrônico, com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicação à ordem dos advogados da subseção. Então, falou de correção ordinária, será anunciado por edital, tem que ser afixado no fórum, tem que ser anunciado no Diário de Justiça eletrônico, com pelo menos 15 dias, ele não fixa aqui prazo de 15 dias úteis, ele fala no prazo de 15 dias, com pelo menos 15 dias de antecedência, e ainda eu comunico o conselho da OAB da subseção local. Essa é a ideia central que você deve fixar no artigo 8º, tá bom? Ele tem um padrão dessa correção que está sendo disponibilizado. O que é o padrão? O que deve constar nesse relatório, numeração, número de páginas, as informações. Então ele segue o que nós chamamos aqui de padrão. Isso é muito importante para nós, tá bom? E aí você tem que pensar que todo corregedor, todo juiz corregedor, esse juiz ele precisa fazer visitas correcionais. Então toda vez que ele toma posse, ele tem um prazo de 30 dias para conhecer o estabelecimento prisional sobre sua jurisdição, para conhecer as serventias que estão ali servindo. Então são 30 dias depois de assumir essa corregedoria permanente. Então observe que em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente, em caráter definitivo, o juiz fará, ele não fala o juiz poderá fazer, o juiz fará a visita correcional às unidades para ver se está tudo ok, tá? E ele vai seguir aquele modelo disponibilizado padrão que tem perguntas e respostas e selos eu brinco que são selos de qualidade para saber se está tudo ok com relação aos estabelecimentos e a serventia. Agora, você concorda comigo que se esse juiz ele assumir bem no finalzinho do ano, não tem um porquê acontecer a corregedoria? Olha o que diz o parágrafo 2º, daqui a pouquinho eu volto no primeiro. O parágrafo 2º ele fala assim, se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, a partir do mês de novembro, meu amigo, o mês de novembro está terminando, né? Se for a partir do mês de novembro, essa correção geral ordinária prescindirá de visita correcional. O que é prescindirá?
não haverá necessidade de visita correcional, porque imprescindível é aquilo que precisa, prescindível é aquilo que é dispensável. Então, se ele assumir a partir do mês de novembro, não há necessidade dele fazer essa visita correcional. Agora, se for antes do mês de novembro, ele assumiu de forma definitiva, ele tem 30 dias para efetivar a sua visita correcional. Tá bom? Tranquilo até aqui, né, gente? Tá fácil? Tá tranquilo? Tá favorável? Então vem comigo que eu estou apenas no passo 2 ainda, tá certo? Bom, feitas essas regrinhas então, Alex, eu preciso fixar contigo outras, como por exemplo, quando se faz uma corregedoria, eu preciso de muitas pessoas ajudando. Então é possível fazer uma nomeação de escrivão ad hoc. O que é ad hoc? É só para aquele momento, para cumprir diligências. Posso pegar um servidor ou qualquer outra pessoa para me ajudar naquela correção. De repente tem um funcionário emprestado da prefeitura municipal trabalhando no fórum, eu posso fazer uma nomeação de escrivão ad hoc para que ele possa trabalhar. Então o que é o escrivão ad hoc? É facultada aquela nomeação ali para aquele exato momento, tá? Outra observação muito importante que a gente deve tomar muito cuidado aqui. Toda vez que você fala de serviços correcionais, não é só o corregedor que veio até o fórum trabalhar. Todos os funcionários devem estar disponíveis para ajudar nessa correção, porque a vara que está sendo analisada, a secretaria, ela precisa automaticamente de pessoas que trabalhem de forma efetiva e que ajudem no bom andamento. Então, durante os serviços correcionais, todos, olha que interessante, todos os funcionários permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo, quer dizer, ele pode solicitar, inclusive, auxílio externo ou até de requisição de força policial, se for preciso, tá bom? Então, se eu tenho os serviços correcionais, eu posso ter a presença de juízes, assessores e posso ter também todos os detalhes relacionados aqui, tá certo? Então, cabe a nós essas informações claras e objetivas. Ainda, olha o que estabelece no artigo 12. Eu tenho daqui a pouquinho uma aula para falar contigo sobre livros e classificadores, tá? Então, todos os livros e classificadores serão submetidos a uma avaliação. Só que eu pulo essa observação porque eu tenho uma aula só sobre os livros, só sobre os classificadores com você, que você verá daqui para frente, né? Então, os livros e classificadores serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correções ordinárias ou extraordinárias e sempre que solicitada. Agora, Alex, e se eu tiver registros que são controlados exclusivamente por via eletrônica? Bom, se é via eletrônica, toda vez que eu termino um serviço, ele vai gerar pendências e essas pendências, olha o que vai cair na sua prova, vai ser analisada por quem? Pelo juiz. Essas pendências serão analisadas pelo juiz, tá? Então serão vistadas. Gerou pendência, tenho que analisar. E quem vai analisar? A figura do juiz. É essa a ideia central aqui, tá certo? E para a gente finalizar, falamos dos estabelecimentos prisionais, que também tem que ter correção, né? E aí o artigo 13 fala que esses estabelecimentos precisam ser visitados pelo menos uma vez por mês. Realizará a visita o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem, por decisão do corregedor, essa atribuição for delegada. Então, cabe delegação, olha que interessante, o juiz corregedor ou o juiz que o corregedor indicou para fazer essa visita. É essa a ideia central. Então, eu tenho que ter a visita lá no estabelecimento prisional, tá? E tudo isso que acontece, eu tenho que saber que essa expensão mensal, né, que foi registrada, ela tem que ser registrada no livro de visitas e de correções. Agora, não precisa colocar muitas informações. Eu posso colocar unicamente
o registro de presença, para falar que eu estive presente lá, né? E simplesmente encaminho uma cópia para que o conselho possa analisar a minha visita para falar, olha, eu, juiz A, estive visitando lá e não teve nenhuma irregularidade, tá? Então pode ser um simples registro de presença, tudo bem? E isso vai ser arquivado em livros de folhas soltas. Então todas as visitas feitas em estabelecimentos prisionais, eu gero uma folha solta e ele vai ser arquivado num livro que é especial para essas folhas soltas. Tudo bem? Se você entendeu então a regrinha básica, eu fico com você aqui no parágrafo 3º, que fala que ressalvado o afastamento referido por prazo igual ou superior a 30 dias, ou motivo relevante devidamente comunicado à corregedoria, o juiz realizará pessoalmente as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Então tá aqui, olha só, eu quero finalizar com esse raciocínio para você não errar. O juiz corregedor permanente, ele pode atribuir ao juiz que vá visitar o estabelecimento prisional. Até aí tudo bem. Acontece que se esse juiz está cumprindo umas férias de um outro juiz pelo prazo de 20 dias ou de 30 dias, ele não é obrigado a visitar o estabelecimento prisional. Ele só está obrigado quando for um período superior, igual ou superior a 30 dias, que é o que estabelece esse parágrafo 3º. Então não dá para delegar alguém que vai substituir com prazo menor de 30 dias, tá bom? Tomar muito cuidado com essas observações aqui. A sistemática que está prevista, então, nesse artigo 13, não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sobre responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais, como daqueles que acumulem outros serviços. Então, tem correição? Tem. Tem visita obrigatória? Tem. Mas isso não exclui a obrigação do juiz das execuções criminais, que deve acompanhar também esse processo. Tudo bem? Paramos por aqui. Antes de você partir para o passo 3 de normas da corregedoria, eu quero que você faça uma revisão dos artigos que nós vimos até agora, que é do artigo 5º ao artigo 10.14. Missão dada, missão cumprida. Vamos para cima, guerreiros. Abraço!